precisa gostar muito de leitura e não ter nada de espiritual para ler a Bíblia, tá? Simplesmente por curiosidade. Ou se você é cristão evangélico e lê a Bíblia, você vai ter que estudar e tá assim num propósito, em oração com Deus, que quanto mais você está em oração, quanto mais você está em propósito, mais você consegue entender o que Deus fala através da palavra. Já houve momentos que eu li uma palavra e não consegui entender nada de nada. E comecei a me remoer. Senhor, o que significa isso? Mas o que significa isso aqui, Senhor? E depois de algum tempo, Deus usou pessoas para me responder as minhas indagações, aquilo que eu tinha, aquilo que eu tinha dúvida. Então, assim, pessoal, a Bíblia, ela é um livro espiritual. Pode quem quiser dizer que foi modificada, que foi transformada, eu também acredito nisso, sim. Que houve várias reformas, escritos se perderam, teve também muito poderio, né? Pessoas muito influentes, mas eu acredito sim que a Bíblia ela é um livro sagrado. Eu acredito que a Bíblia ela é um livro que Deus fala através, é a boca de Deus, né? Para aquele que está realmente com o intuito de ouvir a voz de Deus através da palavra, ele ouve se ele lê a Bíblia. A Bíblia é um livro renovador. Sem contar que o conhecimento ele é libertador, né? O conhecimento de todas as formas, de forma geral, ele vai impactar de uma forma avassaladora na vida do ser humano, né? Mas isso não é generalizado, tá, amados? Porque a gente vê também muitas pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que fizeram faculdades, gabaritado, PhD, que também vivem uma vida de sofrimento. Aí você pergunta por quê? Porque a questão do conhecimento não é tudo, você também precisa ter o espiritual. Muitas vezes tem coisas que estão barrando a tua prosperidade. Muitas vezes tem coisas impedindo, né, o teu sucesso. Às vezes uma palavra contrária, às vezes uma oração contrária, às vezes uma praga de mãe, de pai, até de professor, né? Eu trabalhava em escola e cansei de ver professor bombardeando aluno e falando tu não vai vencer, tu não vai ser isso, não vai ser aquilo. O professor, ele tem uma autoridade, tá? Ele é um mestre. Então, dentro da escola, ele é autoridade. Essa questão da autoridade, se eu for falar aqui, amados, rege muita coisa. A autoridade, por exemplo, eu não falo só da autoridade espiritual, eu falo da autoridade, a autoridade, física. Por exemplo, cada profissional tem uma autoridade. Por exemplo, o juiz. Você pode ser juiz? Eu posso ser juiz? Não posso. Quando eu falo juiz, eu estou falando um juiz, um magistrado, né? Uma pessoa que realmente tem um cargo público, que ele foi empossado por alguma outra autoridade, né? Quem é a autoridade que faz a nomeação, né? De uma pessoa a um cargo público? É uma outra autoridade. Então, uma autoridade puxa outra autoridade. Aí eu falei que da autoridade constituída, ela pode ser constituída, que é esse o caso, né? Quando uma autoridade ela nomeia outra, né? Ao cargo de autoridade. Ela pode ser declarada, tá? Através dessa Constituição, ou ela pode ser, herdada através de pai e mãe. Por exemplo, meu pai era médico. Eu já tenho uma autoridade no espiritual, no cosmo, no mundo sobrenatural, essa autoridade de médico, porque o meu pai, ele era médico. Você tá entendendo? É uma coisa assim muito louca, que se você se aprofundar nessas coisas, tem muita gente aí dando murro em ponta de faca, sendo que a pessoa tá com a faca e o queijo na mão e não consegue entender e nem saber para onde vai, nem de onde vem. Basta um pouquinho de conhecimento para essa pessoa, para ela deslanchar e vencer e ir embora na vida, né? Então, assim, a autoridade, uma pessoa com autoridade, ela vai muito longe. Mas não basta a pessoa só ter autoridade, ela tem que saber que ela tem autoridade, porque tem pessoas que têm autoridade, mas não sabem que tem autoridade. E tem pessoas que não sabem usar a sua autoridade, você tá entendendo? Então, quando você sabe que você tem autoridade e aprende a usar a autoridade, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Quando eu falo que a autoridade ela pode ser declarada,
Quando eu falo declaração, a autoridade declarada é aquela que alguém te passa uma autoridade. Por exemplo, teu pai e tua mãe, eles te dão direito. Por exemplo, a mãe vai sair. Digamos, a mãe quando sai, ela sai e deixa um monte de filho, e o filho mais velho diz assim, olha, ele é que manda em tudo quando eu não tô, então obedeçam a ele. Então isso é uma autoridade dada, né? No caso, a mãe passou a autoridade dela àquele filho. E no mundo espiritual isso vale duas vezes. Primeiro porque o filho mais velho é um primogênito, que já tem autoridade. E a autoridade da mãe, que é uma sacerdotisa dentro do lar, foi passada ao filho por autoridade, por legalidade. Existe um exemplo de autoridade tremendo, amados, na Bíblia. Tremendo, tremendo, tremendo. Que quando eu medito nessa palavra, ela é o suficiente para me fazer entender um monte de coisa que eu não entendia antes. Eu vou encerrar esse vídeo, mas já eu falo com você. Não saia daí, porque eu tenho muita coisa para conversar com você, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.